coração. Por isso que eu digo para você, não feche sua boca, glorifique o Senhor, enaltece Ele, por Ele aquilo que Ele fez na sua vida e o que Ele pode fazer ainda mais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aleluia, entregamos o teu servo nas tuas mãos aqui, o Marcos, Senhor. Aleluia, o Senhor tem usado com ele na palavra, Senhor. O Senhor tem dado esse dom para ele. E agora, nesta noite, Senhor, aqui estão os teus filhos, aleluia, que precisa e quer ouvir a tua voz. E o Senhor tem algo para entregar em nossos corações através desta mensagem para a glória do Senhor. Amém? A paz do Senhor, igreja, amém? Os irmãos podem se assentar. Gostaria de ler em Gênesis capítulo 5, e versículo 22. Gênesis capítulo 5 e o versículo 22. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Vou pedir no final do culto para a juventude não ir embora, eu não demoro com as palavras. Nós vamos ter o culto da juventude domingo que vem. Eu solicito a presença de vocês, mas vai ser bem rápido, vou ser bem sucinto com minhas palavras. Gênesis 5, 22 diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Amém, irmãos? Vou pedir para os irmãos não conversarem na hora da pregação, tá bom, irmãos? Prestar atenção na palavra. Desde a minha infância, fazer 42 anos este mês, eu comecei a pregar aos 13 anos de idade. E aí eu vi os pregadores ensinando, eu vi de maneira poética sobre a vida de Enoque. Enoque andou 365 anos com Deus. O ano tem 365 dias. E assim como Enoque andou 365 anos com Deus, nós devemos andar todos os dias do nosso ano com Deus. É muito lindo e muito poético quando nós falamos isso. Nós falamos isso de maneira tão bonita e de uma maneira tão exponencial que nós achamos, nossa, olha só que inspiração. Mas vai muito mais além disso, um relacionamento com Deus. Eu fiquei feliz porque eu pensei que ia ter pouca gente aqui na igreja hoje. E eu pensei, bom, Senhor, eu sei que vai ter pouca gente na igreja, mas eu até achei que os irmãos iam estar lá no culto, no aniversário do pastor André, e alguns poderiam não ter vindo no culto. Mas eu vi que aqui os irmãos vieram aqui para adorar a presença do Senhor dos Exércitos. E eu também estava lendo esta palavra, é o livro de Gênesis, é o começo de todas as coisas. E quando nós falamos sobre a vida de Enoque, nós vemos que este homem ele teve um relacionamento profundo com a pessoa de Deus. Deus pegou Enoque, e para quem os estudantes de teologia, e principalmente de escatologia, os irmãos sabem que havia dois homens na Bíblia Sagrada que eles não experimentaram a morte: Enoque e Elias. Para todos que não sabem, Enoque foi tomado por Deus. De acordo com Flávio Joséfo, na história dos Hebreus, Enoque não foi contado os dias dele, porque não se sabia quando ele foi levado e não se achou o corpo de Enoque quando ele desapareceu. Elias também foi levado ao céu em um redemoinho. Só que para os irmãos que entendem a profundidade da palavra, a estas palavras tipificam no Antigo Testamento, Deus estava anunciando o arrebatamento da igreja. Olha só, Enoque e Elias não sabiam os dias que eles seriam levados, entretanto, eles não viram a morte. Assim será aquele dia, o grande dia, o dia em que Deus há de tomar a sua igreja e arrebatar nas nuvens. Mas o relacionamento com Deus, com Enoque, era tão profundo que Deus conversava todos os dias com Enoque. Enoque todos os dias desenvolvia uma amizade com Deus, conversava com Deus. Assim são os relacionamentos na terra. Um homem e uma mulher, para ter um relacionamento, a primeira coisa que eles têm que ter é ter um diálogo. Quando uma pessoa está apaixonada, os irmãos que estão há muitos anos casados sabem, no começo do relacionamento, a pessoa quer trocar. Naquela época, os irmãos que são mais antigos não tinham, mas trocava mensagem no WhatsApp. Na época se mandava cartinha, se mandava bilhetinho. As pessoas, quando estão apaixonadas, elas querem conversar o tempo todo com uma pessoa que elas amam. Por quê? Porque elas estão desenvolvendo um relacionamento. Alguém que está apaixonado, alguém que está num relacionamento, iniciando um relacionamento, ele quer conversar o tempo todo,
ele quer ter acesso àquela pessoa o tempo todo, porque eles são movimentados, o relacionamento é movimentado por isso, é movimentado por esta conexão. Há pessoas que no começo da fé, eles têm esse relacionamento com Deus, ele ora, ele canta, ele prega, ele busca a presença de Deus, ele quer estar no culto, mas aí daqui a pouco começam as lutas, começam as batalhas, e ele começou a deixar aquele relacionamento com Deus ser afetado pelos seus problemas. Ele já não quer mais ir orar, ele senta na igreja e já não ora mais, ele entra na igreja e já não busca mais a Deus, ele passa o culto inteiro conversando. Quando ele se converteu, ele só queria olhar para cima, agora ele olha para os lados, não vê a hora de quando terminar o culto, não vê a hora de terminar a pregação, ele nem sabe nem por que está mais dentro da igreja. Sabe por quê? Porque houve uma ruptura no relacionamento. Ter um relacionamento com Deus não é algo raso, Deus não é um amigo imaginário. Hoje eu estava orando e estava dizendo: Senhor, eu não quero te tratar como um amigo imaginário. Deus, ele não é uma quimera, Deus, ele não é uma fantasia, Deus não é o fruto da minha imaginação. Se Deus fosse uma quimera, se Deus fosse uma fantasia, um amigo imaginário, a nossa presença aqui seria vã, nós estaríamos perdendo tempo aqui. Mas eu tenho certeza que Deus, ele é real, porque eu sei que a presença do Espírito Santo está nesse lugar, eu sei que a presença do Espírito Santo habita aqui nessa igreja. Deus não é o meu amiguinho que eu posso conversar e dispensar a hora que eu quero. Deus, ele está acordado o tempo todo. Quando eu converso com alguém, tem um minuto que eu perco a conexão com a pessoa, eu perco a conexão com os meus amigos, eu posso perder a conexão com os meus familiares, mas eu não posso perder a minha conexão com Deus. A conexão com Deus, ela é intransferível, ela é irretocável, ela não faz curvas. A conexão com Deus, ela é inalienável, nada pode atrapalhar a minha conexão com Deus, nem mesmo eu, nem mesmo o meu ser pode atrapalhar a minha conexão com Deus. É por isso que nós passamos o tempo todo renunciando o pecado, renunciando os nossos desejos, renunciando a nossa carne. Sabe por quê? Porque nós temos que ter uma conexão com Deus. Vou pegar de novo um exemplo de uma família. Um homem, para manter um relacionamento com uma mulher, ele precisa abrir mão de todas as outras mulheres. Uma mulher, para manter um casamento com um homem, ela precisa abrir mão de todos os relacionamentos com outros homens. Porque para que eles tenham um relacionamento, é preciso fidelidade. Para ter uma conexão com Deus, é preciso ser fiel à palavra de Jesus Cristo. Para que haja conexão com Deus, assim como há uma conexão entre um casal, é preciso abandonar tudo aquilo que está lá fora. O homem não pode conversar com outras mulheres, a mulher não pode conversar com outros homens, eles não podem desenvolver um relacionamento com as pessoas lá de fora, porque eles estão desenvolvendo um relacionamento. Assim é o cristão. Quando ele tem um relacionamento com Deus, ele abre mão do pecado, ele abre mão da carne, ele abre mão das coisas lá de fora. Sabe por quê? Porque ele não quer mais as coisas terrenas. O homem que tem um relacionamento com Deus, ele abre mão das coisas terrenas para ter nas suas mãos, na sua vida espiritual, aquilo que vem do céu. Aquilo que é terreno é passageiro, aquilo que é terreno ele passa a qualquer momento, mas aquilo que vem do céu ele é eterno. E não vendo agora a Bíblia Sagrada, outros homens também desenvolveram um relacionamento com Deus. Nós vemos que Abraão desenvolveu um relacionamento com Deus, Moisés desenvolveu um relacionamento com Deus. Deus agora chama Moisés, depois de 80 anos de idade, 40 anos no Egito, 40 anos como príncipe do povo de Deus, como príncipe de Midian, como príncipe da sua família, como homem do lar. Agora Deus chama ele e chama para fazer o quê? Uma grande obra, libertar o povo de Israel. E ao libertar o povo de Israel, o Deus leva agora o povo de Israel para o Egito, e ao levar do Egito para o deserto, e no deserto agora Deus começa a aparecer. Deus diz: eu vou aparecer para o meu povo, eu vou aparecer agora para Israel. E Israel diz para Moisés: Moisés, olha só, Deus ele está descendo, o monte começa a tremer, há uma ventania, uma tempestade, os raios começam a aparecer, o povo de Israel começa a ficar apavorado, e o povo de Israel diz bem assim: Deus do céu, nós não queremos isso. Moisés, não deixe que Deus fale conosco, deixe que Deus fale contigo e tu fale conosco. Ou seja, o povo de Israel terceirizou o seu relacionamento com Deus. Há pessoas na igreja que estão assim hoje, estão terceirizando o seu relacionamento
E muitas vezes eu tive que nos lugares pegar e dizer: irmãos, não vai ter oração depois do culto. Sabe por quê? Porque a pessoa tem o culto inteiro para adorar, tem o culto inteiro para buscar, o culto inteiro para sentir a presença de Deus. Aí a gente chama no final do culto para ter a oração, e a pessoa ainda quer uma oração depois do culto. Mas que relacionamento é este com Deus, meu irmão? Quando Deus quer falar, tem gente ainda também que diz: meu irmão, Deus não falou comigo na igreja hoje, porque Deus não levantou um profeta, porque Deus não levantou um homem e uma mulher para falar comigo. Não, meu irmão, Deus está falando esta noite mediante a sua palavra. Deus está falando esta noite, aleluia. Relacionamento com Deus é muito mais profundo do que nós imaginamos. Para ter um relacionamento com Deus é preciso abandonar as coisas que nós mais amamos. Eu lembro que quando cheguei aqui no ano passado, eu tinha um compromisso em Sergipe, depois um compromisso aqui. E quando eu ia descer para a minha terra no Rio Grande do Sul, eu liguei para o meu pai, liguei para minha mãe e disse: eu não vou voltar para o Rio Grande do Sul. E eu disse para o Senhor vai me fazer provar como o Senhor está comigo, se é da sua vontade. No outro dia, Deus provou de acordo com a sua palavra, que era para eu ficar aqui. Só que eu não meço o meu relacionamento com Deus pela minha conta bancária. Eu não meço o meu relacionamento com Deus pela quantidade de agenda. Sabe por quê? Porque está cheio de pregador com a agenda lotada e não tem mais relacionamento com Deus. Eu não posso medir o meu relacionamento com Deus pelo salário que eu ganho, porque existem pessoas que têm um bom salário, mas não têm relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo, se nós olharmos para a vida dele e dissermos para nós mesmos e espelharmos a nossa vida na vida do apóstolo Paulo, nós temos hoje pregadores que pregam móveis, imóveis e automóveis. Ele diz: Deus está contigo porque tu tem uma boa casa. Se Deus está contigo, tu vai ter uma boa casa. Se Deus está contigo, tu vai ter um bom carro. Se Deus está contigo, tu vai ter um bom apartamento e um bom emprego. Então o apóstolo Paulo era o homem mais fracassado que tinha na Bíblia. O apóstolo Paulo, se nós olharmos para muitos homens, quando chegam no período da maturidade, dizem: agora eu quero casar para Deus, para eu fazer a obra de Deus. Paulo não precisou de uma esposa para fazer a obra de Deus, porque ele sabia que para fazer a obra de Deus não precisava ter um casamento, ele precisava ter um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Paulo seria, pela ótica da teologia, o homem mais fracassado da Bíblia Sagrada. Todos aqui têm um casamento, os irmãos têm que ter um casamento. Paulo seria fracassado porque ele não teria um bom casamento. Muitos aqui têm um bom emprego, Paulo não tinha um bom emprego. Muitos aqui têm até uma boa casa, Paulo não tinha uma boa casa. Muitos aqui têm prosperidade, tem dinheiro na sua conta, Paulo não tinha nem isso. Paulo agora ele escreve em Filipenses, em 4:13 ele diz, em Filipenses assim: irmãos, eu posso passar bem, eu posso passar mal, eu posso ter abastança, eu posso ter fartura e eu posso não ter nada, eu posso ter tudo e eu posso viver sem absolutamente um centavo no bolso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que isso, Paulo? É questão de relacionamento. Jó, quando nós olhamos para a vida de Jó seria o homem mais fracassado da Bíblia Sagrada. E eu fico me perguntando sobre muitos crentes nos dias atuais que não estão acostumados a perder nada, não estão acostumados a abrir mão de nada. Se Deus me dá, Deus é bom. Se Deus não me der, Deus já está de mal comigo. Parece que Deus não tem mais o poder de tirar nada de nós. Nós chegamos num ponto de uma soberba tão grande que nós achamos que Deus tem obrigação de dar alguma coisa para nós. Nós achamos que Deus tem obrigação de nos abençoar. Nós achamos que Deus tem obrigação de dar algo para nós, de que Deus deu um bom carro, Deus deu uma boa casa. Deus deu o melhor para nós que Ele tinha para dar. Deus pegou o melhor que tinha no céu, fez Ele virar homem e deu o seu sangue para nós. Ou seja, o melhor que Deus tinha para te dar era o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós temos que agradecer. Nós estamos aqui por causa do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Jó, ele estava muito bem. Jó estava indo ótimo, era um homem próspero, e a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. As pessoas olhavam para Jó e diziam para Jó: nossa, Jó,
Eu vou te ouvir, porque Jó, ele era um homem inteligente, Jó era um homem sábio, Jó era um homem opulento, Jó era um homem idoso, e as pessoas paravam para ouvir Jó. Jó não era um homem não só respeitado, mas era um homem respeitável. Onde Jó parava, as pessoas passavam para ouvir ele. Sabe por quê? Porque as pessoas olhavam para os pés de Jó. Então Satanás ele começa a rodear a terra e começa a olhar para o ser humano. Agora Satanás ele chega diante de Deus, e ao chegar diante de Deus, Deus, ele não é Satanás que apresenta Jó para Deus, é Deus que apresenta Jó para Satanás. Quando os irmãos olharem bem, Deus vê os pensamentos de Satanás, e Deus diz para Satanás: Satanás, eu estou te observando. Olha só o mistério que tem nesta palavra. Existem momentos que o homem testifica de Deus, e existem momentos raros que Deus testifica do homem. Neste momento Deus começa a testificar de Jó. Deus olha para Satanás e diz: Satanás, tu tens observado o meu servo Jó. Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Satanás, com inveja de Jó, disse bem assim: Deus, eu tenho visto que Jó tem te servido em vão, tem te servido de balde. Tu dá bons filhos para ele, tu dá uma boa casa, uma boa esposa, tu dá fartura para ele. Quem é que não vai te servir? E Deus diz para Satanás: vai e toca nos bens dele, mas não toca no seu corpo. Satanás foi lá, tocou nos bens de Jó e não tocou no corpo de Jó. Daqui a pouco Satanás volta para Deus: e é isso, Jó? E aí, Satanás, o que tu tem para dizer sobre Jó? Aí ele disse: pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua vida. E a Bíblia nos fala que agora Jó se tornou leproso e se raspava com um caco de telha. Uma questão, uma curiosidade bíblica que tem aqui, é que quando Deus disse para Satanás: toca nos bens, mas não toca no corpo, Satanás fez exatamente aquilo que Deus mandou. Depois, quando Deus diz: toca no corpo, mas não toca na alma, Satanás fez exatamente aquilo que Deus mandou. Ou seja, Satanás obedeceu a voz de Deus. E tem crente na igreja que não obedece a voz de Deus, tem crente que não obedece mais a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque perdeu o relacionamento com Deus. Tem crente que perdeu o relacionamento. Relacionamento é questão de obediência. Relacionamento sem obediência, intimidade sem reverência, não serve para nada. Quer relacionamento, tem obediência. Meu irmão, a Bíblia nos fala em momentos que homens clamaram a Deus e Deus não ouviu. Sabe que um exemplo da Bíblia foi Saul, foi desobediente à vontade do Senhor, e Deus não ouviu a voz de Saul por mais que ele tentasse. A Bíblia fala no Salmo 59 primeiro, Isaías 59 primeiro: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa escutar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Ou seja, não é questão de necessidade, é questão de intimidade. Ou seja, não é questão só de adorar, é questão de relacionamento com Deus. Aleluia. Agora Jó perde todas as coisas. Jó perde os filhos, Jó perde os bens, e Jó perde a saúde. As pessoas agora zombam de Jó, debocham de Jó. As pessoas que agora ouviam Jó começam a zombar dele. Jó foi amaldiçoado pela lepra, Jó foi amaldiçoado por todos eles. E aí o que aconteceu? As pessoas não acreditavam e não criam mais em Jó. Jó começou a murmurar: não. Jó começou a reclamar: não. Agora Satanás olhando para Jó, eu imagino o inferno, o céu, Deus olhando o diabo, todo mundo espiritual olhando para Jó, dizendo: ele vai vacilar. Jó se dobra de joelhos e diz: não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Deus tirou tudo de Jó. Deus tirou os bens, Deus tirou os filhos, Deus tirou a sua saúde, Deus tirou os status. E agora eu imagino a mulher de Jó. Irmãos, eu não vou crucificar a mulher, ela tem sido crucificada durante milhares e milhares de anos. A mulher de Jó, imagina uma mãe que gerou 7 filhos e 3 filhas, vê todos os filhos morrendo. Imagina uma mãe que amamentou 10 filhos e vê todos aqueles filhos morrendo. Aquela mulher também, a gente fala da dor de Jó, mas aquela mulher, ela devia estar numa dor excruciante. Imagina uma mãe, perde um filho, nós perdemos uma irmã. É uma dor excruciante. Eu perdi uma irmã que o namorado não aceitou o fim do relacionamento. Isso fazem 20 anos. E é uma dor que uma mãe nunca pode esquecer. Estava no Rio Grande do Sul, congreguei com ele numa igreja.
daquelas meninas morreu uns anos atrás. Maíra, guria, uma bênção muito linda, cabelo encaracolado, morena, uma bênção de Deus. A mãe dela, Márcia, até hoje sofre a dor da morte dela. Ela bota nos status, não é fácil perder um filho. Agora aquela mulher, ela chega em Jó e diz: ei Jó, ainda tu retém a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Jó, ele diz: ei mulher, como qualquer outras, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. E eu imagino a mulher perguntando assim: Jó, por que tu não desiste? Tu não vai desistir? Não, eu não vou desistir. Eu imagino as pessoas na rua debochando de Jó: Jó, tu não vai abandonar a Deus? Não, eu não vou abandonar. Jó, tu não vai chutar tudo para cima? Não, eu vou chutar. Jó, tu não vai desistir da tua vida? Não, eu não vou desistir da minha vida. Mas Jó, tu perdeu tudo, eu perdi. Tu perdeu casa, eu perdi. Perdeu os bens, Jó, perdi. Perdeu a saúde, perdeu. Perdeu os filhos, Jó, perdi. E o que mais eu tenho para perder? Eu tenho o principal. Eu tenho o meu relacionamento com o Senhor dos Exércitos. Jó, ele perdeu todas as coisas, mas ele não perdeu o seu relacionamento. Há pessoas que ainda não entenderam que por mais excruciante que seja a dor, pior é a dor de perder a comunhão com Deus. Perca todas as coisas, mas não perca a presença do Espírito Santo na tua vida. Davi, homem segundo o coração de Deus. As pessoas olhavam para Davi, ele entrava no meio do povo e as pessoas respeitavam Davi, amavam Davi, era um grande guerreiro. Davi só perdeu uma batalha, ele só perdeu a batalha pela sua família. Davi foi um homem de Deus excelente, mas fracassou como pai, fracassou como marido. Davi agora tinha cometido um pecado, começou, adulterou e matou. Davi estava ocioso no templo, no palácio. Aí daqui a pouco ele vê uma mulher imprudente que deveria estar tomando banho em um lugar fechado, tomando banho em um lugar aberto. Estava lá se exibindo. Certamente ela sabia que o rei passaria por ali. E o rei, olhando ocioso, deixou entrar no seu coração. Davi agora chama a mulher de Urias, Betseba, e comete o pecado de adultério com ela. A mulher engravida, ele manda matar o marido. E agora Davi, achando que era mais justo que todo mundo, Deus chama ele no papo aqui: ei Davi, havia um homem que tinha várias ovelhas, que tinha tudo, mas tinha um vizinho dele que tinha só uma ovelhinha. Aí veio um homem de fora, Davi, e aquele homem, sabe o que aconteceu? Ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele pegou a única ovelhinha que tinha do vizinho, foi lá e matou. E Davi puxou a espada e disse: esse homem é digno de morte, ele tem que retribuir agora, assim 4 vezes. E o profeta Natan disse: ei Davi, este homem é tu. Davi foi o único homem na vida que deferiu a própria sentença. Davi agora escreve um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada. Davi agora ele reconhece o pecado. Irmãos, eu imagino a decepção de Deus com Davi, dizendo: Davi, eu te tirei de casa das ovelhas malhadas. Se tu me pedisse mais, eu te daria mais, mas tu não te aguentou. Tu foi na mulher do teu companheiro. Não tinha necessidade. Deus estava decepcionado com Davi. E agora Davi, ele estava na oração dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. Recomendo os irmãos que leiam. E aí Davi, ele começa a chorar, Davi começa a clamar. E daqui a pouco ele escreve um salmo ali que me chama a atenção. Ele diz: não me lances fora da tua presença. Aí Davi, aquilo me chama a atenção, porque ele não disse assim: não retires de mim o meu reino. Não, Davi não pediu pelo reino. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim a minha família. Não, ele não pediu pela sua família. Davi, ele não disse: não me lances fora da tua presença e não retires de mim a minha vida. Davi não se importou nem com a própria vida. Ele disse bem assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava dizendo: eu perco meu reino, eu perco a minha casa, eu perco meu status, eu perco os meus filhos, eu perco a minha vida, mas eu não abro mão do meu relacionamento. Eu não abro mão do meu relacionamento com o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, não importa o que tu perdeu, o mais importante do que aqui esta noite é a presença do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 17, versículo 23, que Paulo, ele entrou em Atenas, e ao entrar em Atenas ele viu algo que chamou a atenção. Ele viu vários
centros de idolatria, e viu ali num dos centros de idolatria um altar. Aquele altar não tinha um Deus, aquele altar não tinha nada, aquele altar estava erigido sem ninguém em cima, estava escrito em grego: Abelos dos céus, Deus desconhecido. E eu tenho visto que Deus tem sido um ser desconhecido dentro das nossas igrejas. Deus, ele tem sido olhado muitas vezes não com um ato de relacionamento, não com um ato de intimidade. Eu vejo crentes que pregam um Deus que é um Deus Papai Noel. Tem gente que procura Deus só quando quer alguma coisa. Tem gente que ora a Deus só quando quer um presente, só quando quer um carro, quando quer uma casa. Tem gente que olha para Deus como se Deus fosse um médico. Ele procura Deus só quando está doente. Tem pessoas que procuram a Deus como se fosse a nossa própria mãe. Ele só procura Deus quando está carente, quando está sentindo alguma tristeza. Relacionamento com Deus vai além do que eu sinto, é o que eu sei, porque o que eu sinto, ele é passageiro, mas o que eu sei, ele é eterno. Eu nem preciso estar sentindo, eu simplesmente que eu sei que a presença de Deus está neste lugar. Há pessoas que precisam sentir a emoção, sentir é passageiro. A pessoa pode sentir apaixonada e hoje não. A pessoa sente fome e ela passa, ela sente tristeza, ela passa, ela sente dor. É por isso que existem pessoas tão fracas, elas acham, e eu demorei a entender. Eu achava que quando Deus operava dentro da igreja, era só quando havia reboliço, é só quando havia pulo, havia grito. Eu entendi, isso não é questão. Deus, ele não está assim. Deus está no meio de louvores, Deus está no meio da ação, Deus está no meio do poder. Mas eu entendi que também Deus fala em momentos mais calmos. Quando Deus estava chamando o profeta Elias estava escondido numa caverna. Vem a tempestade, vem a chuva, vem isso, vem aquilo, e nada aconteceu. Agora Deus chega com uma voz suave, ou seja, nem sempre é barulho. Eu costumo dizer, eu via quando era pequeno, e as pessoas diziam, caiu uma glória, mas não havia mudança. A gente vinha, pregava na igreja, mas não havia mudança. Todo mundo queria evento, todo mundo queria pulo, todo mundo queria rebuliço, mas aí nada acontecia. A crente entrava na igreja, saía do mesmo jeito. O Satanás, ele não tem medo de pulo. Sabe por quê? Se ele tivesse medo de pulo, ele não ia parar no carnaval, ele não estava no estádio de futebol. Satanás, ele não tem medo de crente. Irmãos, eu gosto do movimento pentecostal, eu sou pentecostal, fui criado no movimento pentecostal, mas Satanás não tem medo de barulho. No Rio Grande do Sul, não vou dizer a congregação, porque alguém lá no Rio Grande do Sul, quando ver o vídeo vai saber, mas lá no Rio Grande do Sul, eu vi isso, eu vivenciei. O diabo entrou dentro da igreja e começou a incomodar. Aí os irmãos verdadeiros pentecostais começaram a bater palmas: Jesus, 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 e o diabo dando risada dentro da igreja. Outra congregação, o diabo entrou dentro da igreja e começou a fazer bagunça, e o diabo disse bem assim, eu só saio se cantarem o 15 da harpa para mim. E os irmãos cantaram o 15 da harpa, o diabo disse bem assim, agora eu vou ficar porque vocês me obedeceram. Satanás não tem medo de barulho. Satanás, ele tem medo de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ele tem medo de uma igreja que tem poder de Deus. Isso é questão de relacionamento. Durante muitos anos, desde a queda de Adão, Deus tem procurado meios para se aproximar da humanidade. Os homens falharam o relacionamento com Deus. Os homens procuraram relacionamento entre si e não quiseram mais ter relacionamento com o Senhor. Os homens, eles procuravam o tempo todo coisas que vinham na terra. O relacionamento com Deus não é algo que vem de baixo, é algo que vem de cima. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, a escada que Jacó teve um sonho na cidade, que ele chamou de Betel, Luz, ele teve um sonho. E quando ele sonhou com aquela escada, a escada ela não vinha de baixo para cima, a escada vinha de cima para baixo, ou seja, a escada ela vinha do céu, ou seja, irmãos, o finito não pode alcançar o infinito, o que vem de baixo não pode alcançar o que vem de cima. Existem pessoas que querem alcançar relacionamento com Deus por meios humanos, existem métodos de como eu posso desenvolver um relacionamento com Deus. Existe um método, o método nunca vem de baixo, o método vem de cima. Não existe amuleto para encontrar relacionamento, não existe nichos para encontrar relacionamento, mas existem 4 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da santificação, é o caminho da separação. Deus não opera em templo sujo, Deus não opera no meio de pessoas que estão em pecado. Não adianta, o templo tem que estar limpo, o templo tem que estar em bom estado. Não adianta querer que Deus habite no meio da sujeira, para
aconteceu? Ele consertou o altar, ou seja, para que haja relacionamento, é preciso santidade, consertar o altar. A segunda forma de relacionamento é pela oração. Não adianta, meu irmão, não adianta chegar de manhã e acordar e primeira coisa pega o celular, quer comunhão com Deus, mas vive no celular, quer comunhão com Deus, a primeira coisa que faz quando acorda é liga a TV, não abre a Bíblia, meu irmão, não adianta. Oração é questão de relacionamento. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orarem sem cessar. Isaías capítulo 55 e o versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está aberto. Para quê? Para desenvolver um relacionamento com Deus. A terceira forma de desenvolver um relacionamento com Deus é mediante o jejum. Meu irmão, jejum, irmão, não é só passar fome. A minha carne, ela quer comer, ela quer encher, acordar e de manhã quer comer. Mas aí, meu irmão, o jejum é uma forma de relacionamento. Para quem não entendeu, Deus desenvolveu um relacionamento com o povo de Israel até pela comida. Quando Deus disse, agora vocês vão fazer os pães asmos, e ao fazer os pães asmos, estes pães, eles não terão fermento. Por quê? Por causa que vocês têm que ir embora do Egito. Mas por que o pão não tinha fermento? As irmãs, irmãos que sabem fazer pão, meu pai e minha mãe fazem pão, meu pai faz um pão muito bonito. Quando ele faz pão, ele espera um período para o fermento ter efeito no pão, na massa do pão, para que o pão cresça. O pão asma não tinha fermento. Por quê? Porque o povo tinha pressa, o povo não podia esperar. Não entendeu? Eu vou te explicar. Quando Deus disse, vocês vão comer pão sem fermento, para que ele ficasse pronto com pressa, vocês vão se alimentar da minha palavra. E a palavra é agora, não é para esperar para amanhã. É agora que Deus quer operar, é agora que Deus quer batizar, é agora que Jesus quer libertar, é agora que Jesus quer derramar do Espírito Santo. Não é para esperar para amanhã, não é para esperar para o mundo, é agora que Deus quer fazer a sua obra. E terceiro, meu irmão, leitura da palavra. Tem crente que quer relacionamento, nós vamos ler a Bíblia Sagrada. É por isso que tem muito crente que acredita em qualquer profetada que existe aí. Deus falou comigo mediante a profeta, meu irmão. Deus fala o tempo todo, basta a pessoa querer ouvir a voz do Espírito Santo. Quando eu abro a minha Bíblia, Deus fala comigo, meu irmão. Deus já falou comigo pelo TikTok, pelo YouTube, pelo Pai. Teve momentos na minha vida que eu precisava de uma resposta de Deus. Quando veio passar um vídeo ali olhando, Deus dizia, quando era para fazer isso, eu tinha que tomar uma decisão. Deus fala até bem com a mídia social, ela não serve só para divulgar coisas profundas. Deus fala contigo pelo teu celular, Deus fala principalmente pela Bíblia. Agora, meu irmão, a Bíblia está aqui o tempo todo. Quantos lugares no mundo os crentes não podem carregar a Bíblia? Quantos lugares no mundo os crentes têm que andar com a Bíblia escondida? Aí é que nós temos a Bíblia o tempo todo. A gente acaba fazendo perguntas aleatórias. Eu vou pesquisar isso, vou pesquisar aquilo, irmão. Tudo que tu precisa está no poder da palavra de Jesus Cristo. Há pessoas que mudaram nos dias atuais, e eu, como fui criado por uma família de crente conservador, é claro que eu estou disposto a entender a juventude contemporânea. O que as igrejas estão fazendo? Eu não vi isso aqui ainda, mas eu vi muito isso no sul. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar os homens, vamos pegar a juventude, vamos pintar a igreja de preto, vamos pintar tudo de preto, apagar todas as luzes, vamos colocar uma luz só na frente da igreja, e vamos colocar um latão aqui só no altar. Aí isso vai atrair a juventude, meu irmão. Eu vou falar uma coisa para vocês: show de pirotecnia não vai salvar essa juventude. Show gosta não vai salvar essa juventude. Não adianta pintar a parede da igreja de preta, não adianta botar uma banda da igreja para salvar os homens. Isso não vai salvar a juventude. Não adianta fazer showzinho, não adianta querer fazer show de luzes. O que vai salvar essa juventude não é efeito pirotécnico. O que vai salvar essa juventude é o poder da palavra de Jesus Cristo. É o poder da palavra de Deus. Tem crentes, terminado, que ainda não entenderam que relacionamento com Deus precisa ser desenvolvido todos os dias. Um casal que não tem diálogo não consegue se manter junto, porque eles não têm diálogo. Sem diálogo não há relacionamento. Nós já ouvimos quando era adolescente uma frase bonita: não é o amor que sustenta o relacionamento, é o relacionamento que sustenta o amor. Eu não te convido hoje a assistir somente mais do culto, não. Eu te convido hoje a desenvolver um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo.
pela misericórdia do Senhor. Já preguei, tive 12 estados desse Brasil. No ano de 2019, 7 anos atrás, fui pregar na Amazônia, em Belém do Pará. E naquele dia me chamaram para subir no altar, na primeira Assembleia de Deus do Brasil. Quem acha que eu estou mentindo aqui nas fotos? E não é eu, não vim aqui no púlpito para mentir. Eu estava no altar da primeira Assembleia de Deus do Brasil e disse: Senhor, muitos homens querem estar aqui, e o Senhor me colocou aqui. Eu achei que ele era o apogeu do meu ministério. Não era o apogeu do meu ministério. Lembro que uma vez eu estava viajando o país, passei aqui em Caraguatatuba, no colégio ali, tem um colégio de Caraguatatuba, aqui tem um pequeno ginásio. E ali ele estava lotado, parece que teve 1.200 pessoas, tinha muita gente naquele ginásio. E eu achei que aquele ginásio lotado, eu pensei, aqui é o apogeu do meu relacionamento. Não é o apogeu do meu ministério. Quantas vezes eu estive pregando em lugares que estavam lotados, e a dor está descendo. Quantas vezes eu vi Deus operando, e eu pensei, meu Deus, agora que chegou o apogeu do meu ministério. Quantos pregadores, meus irmãos, quantos pregadores, irmão Carlos, estavam com a agenda cheia e estão no inferno hoje? Quantos cantores tinham uma agenda lotada e hoje estão no inferno? O inferno está cheio de gente que falava em línguas. O inferno está cheio de gente que curava. O inferno está cheio de gente que pregava a palavra e tinha agenda lotada. E eu entendi que o ponto mais alto do meu ministério não é quando eu estou no culto. O ponto mais alto do meu ministério não é quando eu estou pregando a palavra. Não é quando Deus está operando. Eu descobri que o apogeu, a minha apoteose da minha vida espiritual do meu ministério, não é quando eu recebo uma agenda para um lugar lotado, não. É meu Deus, a minha apoteose. O ponto mais alto do meu ministério foi quando eu desenvolvi um relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Mais importante que estar no púlpito é estar na presença de Deus. Mais importante que ter a agenda lotada. E eu fico impressionado, as pessoas ficam dizendo: irmão, vamos convidar um grande pregador, vamos ter um grande pregador, vamos ter um grande cantor, vamos fazer um evento, vamos chamar um pregador de nome meu irmão. O nome mais importante aqui não é o pregador, o nome mais importante é o nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus Cristo quem faz a diferença na igreja. Vamos nos colocar em pé. Eu vou fazer uma oração. Feliz irmão Edinaldo, acertei? Edinaldo? Que Deus te abençoe. Continua firme. Continua firme. Vou te falar uma coisa. Eu abri mão de coisas que eu amava muito para estar aqui hoje. Eu abri mão do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família. Eu poderia estar na minha terra hoje no maior conforto possível. Eu poderia não estar pagando aluguel hoje se eu não quisesse. O Rio Grande do Sul também tem empregos. O gaúcho não sai da terra para atrás de emprego. Você não vai ver gaúcha sair da terra atrás de oportunidade, porque tem trabalho lá, tem luz. E o gaúcho é muito apegado à sua terra. E Deus sempre quis desenvolver um relacionamento comigo, mas eu sempre me permiti, sempre fui de Deus, porque eu acreditava sempre na segurança das coisas que estavam na minha volta. E a minha mãe, ano passado, ela disse para mim assim: filho, se alguma coisa der errado aí no estado de São Paulo, tu sabe que a tua mãe está aqui, a casa do teu pai está sempre aberta para ti. E eu disse: não, dessa vez eu não vou voltar, dessa vez eu vou ficar. E vai dar certo aqui. Sabe por que o pai vai, a mãe vai um dia, os familiares se vão um dia. Sabe o que vai ficar? Vai ficar o meu relacionamento com Jesus Cristo. Tem gente que está contando com o homem. Esse é o problema dos crentes. Está contando muito com o homem. O homem vai falhar. O homem um dia vai falhar. Mas sabe quem não falha? A palavra de Deus, ela não vai falhar. Quem quer uma oração, vem aqui na frente. Eu já vou... Não vou me estender mais. Quem quer uma oração? Ninguém precisa de uma oração? Estão todos bem? Quem quer uma oração pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua filha? Quem quer uma oração porque quer desenvolver um relacionamento melhor com Jesus? Quem quer uma oração porque quer se aproximar mais de Deus? Eu no começo era tão crente, eu buscava mais, mas as coisas mudaram. Aí as pessoas diziam: irmão, era o primeiro amor. Olha o que a Bíblia diz: lembra-te, pois, onde caíste, pratica as primeiras obras, retorna ao teu primeiro amor. Não foi Deus que cortou o relacionamento com o homem, foi o homem quem cortou o relacionamento com Deus.
Mas hoje Deus está estabelecendo um novo relacionamento. A aliança que estava quebrada hoje está sendo restaurada. Hoje tu não vai chegar na tua casa do jeito que tu saiu. Tu vai chegar, eu não aceito menos do que tu chegar cheio da presença do Espírito Santo. Eu quero crente aqui. Eu sei que vai sair crente aqui, desenvolvendo um relacionamento mais profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu coloco a tua igreja na tua presença esta noite. Eu coloco o teu povo, eu coloco a tua casa, eu coloco os teus filhos. Eu não vou pedir carro, eu não vou pedir casa, eu não vou pedir cura, eu vou pedir um relacionamento hoje, Senhor. Venha derramando agora do teu poder essa noite, Senhor Jesus. Venha desenvolver um relacionamento com o teu povo. Vai na casa do teu filho, na casa da tua filha, Senhor. Enche eles do teu Espírito Santo, enche eles do teu poder e da tua graça. A crente aqui, Senhor, ainda há remanescentes, aqueles que não abrem mão da comunhão contigo, aqueles que abrem mão da sua vida, da sua casa, abrem mão do seu conforto, não abrem mão do seu relacionamento. Senhor Jesus, venha, Senhor, abençoar esse povo essa noite, Senhor. Venha confirmar a tua palavra, Senhor Jesus. Não é a palavra do Marcos, não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de relacionamento. Eu abençoo o teu povo e entrego ele nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos ouvido uma palavra poderosa. Obrigado. Deus abençoe. E tem coisa que a gente